E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal. Propagação e starter. Vocês sabem qual que é a diferença dos dois? Vocês sabem para que eles servem? Os dois são muito úteis e vão melhorar muito a sua fermentação. Segue essa dica aí. Mas antes da gente falar um pouco dessa dica, liga o sininho, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos e dá o joinha. Isso ajuda demais a gente a continuar com o canal, a crescer e ter cada vez mais conteúdo bacana. Beleza? Então, vocês sabem qual que é a diferença de starter e propagação? Todo mundo fala muito disso e muita gente confunde. E muita gente tem essa dúvida. Antes de falar como faz cada um, vamos falar o que é cada um, tá? O starter é simplesmente uma forma de você ativar suas leveduras e deixar elas todas ativas e já entrar com muita fome e estar destruindo tudo quanto é açúcar na sua fermentação. É um processo muito simples, tá? Basta você adicionar elas um pouco de mosto umas 2 ou 3 horas antes de você inocular, às vezes 4, e que elas já vão estar ativadas, elas vão estar acordadas, vamos chamar assim, elas vão estar acordadas e com fome. Tem muita dica por aí, o Leandro do Cerveja Fácil tem ele sempre fala do starter de leiteira, é uma dica joia, pode seguir o que ele fala lá que isso é joia, isso ajuda bastante na fermentação. Mas tem uma dica melhor ainda, tá? Que é a propagação. Para que serve a propagação? O objetivo de propagação, diferente do starter, que é simplesmente ativar as leveduras, é você aumentar a quantidade de células, para você ter mais levedura. Para que isso? Para você ter uma fermentação mais saudável. Lembrando, mosto top, você pode fazer o melhor mosto do mundo e fez uma fermentação ruim, você vai ter uma cerveja ruim. Se tem um mosto ruim, mas você tem uma fermentação muito boa, você vai ter uma cerveja muito boa. Então, fermentação é que manda em tudo. Lembre-se, cervejeiro faz mosto, quem faz cerveja é levedura. Então isso é muito importante. E hoje em dia, antigamente era muito mais difícil a gente falar em propagação, em ter propagação, porque o propagador, o stir plate, né, na verdade o agitador magnético, era muito caro, era muito difícil de ter, a gente até fazia, eu fiz o meu, já vou mostrar para vocês aqui, mas hoje em dia nós temos hoje com stir plates, ou seja, os agitadores magnéticos, com preços muito acessíveis. E essa dica, você fazer propagação melhora em muito. Como é que a gente faz isso, tá? A gente precisa ter em mente alguns fatores, OG e temperatura. O OG, a gente precisa dar uma condição OG tenha nutrientes suficientes para a levedura, que elas tenham açúcar para elas se propagarem, de forma tal que seja suficiente, mas que não seja muito agressivo ou que não gere muito álcool. Lembrando que açúcar e álcool também são tóxicos, então a gente não pode ter muito açúcar, nem podemos gerar muito álcool nessa propagação. Ou seja, manter um ambiente muito confortável, a gente vai fazer uma maternidade ali para as leveduras. Tá? Então esse OG é em torno de 1036 e 1040. Vocês podem ter várias calculadoras, Beersmith, Brewfather, Brewers, que é uma calculadora online que eu gosto bastante para calcular pitch, tá? Calcular propagação pitch. Você pode ver quanto maior o OG que você for fazer, mais elas vão propagar. Não caiam nesse erro, nessa tentação de fazer um OG alto para ter mais. Façam mais steps, nós já vamos falar sobre isso. Tá? Segunda coisa, temperatura. Temperatura é temperatura ambiente. Tá? É uma temperatura boa para se propagar, 25, 28 graus. Assim, se quem morar aí muito no Nordeste, ou em lugares muito quentes que a temperatura fique mais alta, tentar colocar no ambiente de 20, 25 até uns 28 graus, dos 22 aos 28 graus, tá? O ideal é 25. Por quê? Porque isso é uma temperatura boa que vai dar energia para as leveduras se propagarem. E a pergunta, Dota e Lager, mesma coisa. O seu objetivo não é ter uma fermentação livre de off flavors, porque vai gerar off, seu objetivo é multiplicar o número de células. E por que do uso do stir plate, agitador magnético, para ficar fazendo aquela voltinha, ficar girando? Porque, por 2 motivos. Primeiro, troca gasosa, você tira CO2 e deixa entrar oxigênio constantemente, mesmo que a taxas pequenas está sempre entrando, esse é um fator. Segundo fator o movimento de giro faz com que as leveduras se choquem contra nutrientes e ajudam a empurrar nutrientes para dentro da célula. Isso faz com que elas se propaguem mais. Tá? Então, por isso a utilização do stir plate. Mas também precisa tomar cuidado, você não pode chegar e fazer stir plate do poder, fazer um furacão dentro, um rodamuinho da destruição, porque é o que vai ser, muito forte dentro do seu recipiente que está fazendo. Por quê? Um rodamuinho muito forte vai fazer com que a levedura se choque com o nutriente muito forte, se choquem com sua barrinha magnética, com o que está fazendo girar e comece a matar a levedura. Então, tomar cuidado, sem stir plate do poder, tá? Então, basicamente OG de 1036 e 40 sem ficar paranoico com isso.
agitação constante, nem muito fraca, nem muito forte, tá? E o tempo, 24 horas de propagação, tá? Depois de 24 horas, a gente tem dois caminhos que a gente pode seguir. Uma é utilizar direto, muitas vezes dá para a gente utilizar direto se a gente tiver uma levedura bem neutra, ou a 25 graus, é próximo da temperatura de fermentação target que você tá pensando, por exemplo, a levedura belga, tá? Ou mandar para a geladeira para fazer decantação. Por que disso? Porque depende, por exemplo, se você vai propagando uma lager, você vai ter um mosto com muito off de lager, muito sulfúrico, muito frutado, e não é o que a gente quer com uma lager. Então, você tem que fazer decantação. Como é que funciona o processo de decantação? Geladeira 2 graus, 0 graus, por 24 horas, você vai ver que vai decantar. Você vai ter um tanto de proteína de DME, um tanto de levedura, tá? E um tanto de líquido em cima que a gente sobrou do nadante. A gente joga o máximo que der fora desse líquido e a gente utiliza o resto na fermentação e manda direto para a fermentação. Como é que a gente faz esse mosto aí para a gente fazer? DME, como eu acabei de comentar, tá? DME varia de mais ou menos 85 a 100 gramas para cada litro para você chegar nessa proporção. Isso depende muito da marca de DME que você usa. Geralmente eu uso 90 gramas do DME que eu compro, tá? Então, como eu faço sempre, eu já tenho experiência, então eu ponho 90 gramas para cada litro de propagação e já dá o que eu quero. Precisa ficar medindo? Não, como eu falei, não precisa ter paranoia com isso. Ficar mais ou menos nesse range, tá jóia. Primeira coisa, o que a gente vai precisar? Já falei de DME, tá? DME é a principal fonte. Mas tem cervejeiro que, por exemplo, quando estiver fazendo braçagem, tira um pouco de mosto antes pode ser até lipulado, se não for muito. Você tira um pouco de mosto e congela. E aí descongela ele, você pode fazer isso, tirar 1 litro de mosto lá, congelar 1 litro, 2 litros, depende de quanto você vai fazer, depende do AG, congelar e quando você for utilizar, você descongela, completa a quantidade de água que você precisa e ferve. Gente, sempre quando eu falo mosto, ME, é água sem cloro, hein? Esquece água de torneira, água de Sabesp que tá cheia de cloro, aí vai dar clorofenol, vai dar um monte de off na sua, água sempre sem cloro. Então você precisa de DME. Recomendo o uso de utilização de Fermicap para evitar a formação de espuma de Crouch, porque às vezes sobe bastante, por exemplo, levedura Weiss, algumas leveduras espumam bastante. Então se você colocar 1 gotinha por litro aí já resolve, 1, 2 gotinhas por litro já resolve o seu problema, tá? Primeira coisa, vou pegar aqui, você vai precisar, eu recomendo a utilização de um Erlenmeyer. Não tem Erlenmeyer, mas eu tenho aqueles potões de vidro de palmito grandão de 3 litros, posso usar? Pode. Posso usar um Tupperware? Pode. Pode usar o vidro que você quiser, o recipiente que você quiser. Por que eu recomendo o Erlenmeyer? Primeiro que eles são baratos, tá? Esse aqui é o de 500, tá? Eu tenho vários tamanhos aqui, você vai precisar do Erlenmeyer do tamanho que você vai precisar para fazer propagação. Para fazer propagação de litro, você precisa de 1 litro. Até 1 litro, você vai precisar de 1 litro. Você vai precisar, quiser fazer de 2, você vai fazer de 2, de 3, de 3 e assim vai. Eu tenho de vários tamanhos, eu tenho de 125, 500, 1 litro e 3 litros. Por que eu recomendo o Erlenmeyer? Primeiro, por formato dele, ele ajuda a formar o cone aqui, formar o rodamoinho legal. Segundo, que ele tem uma boca pequena, ou seja, ele não tem uma área muito grande para ficar o risco de cair contaminantes. Propagação, a contaminação é bem difícil, tá? Não estou dizendo que não acontece, gente. Toma cuidado com isso. Ela é bem difícil porque você tem uma competição celular muito grande. Então, geralmente o que cai alguma coisa, as leveduras matam todas porque elas estão em grande quantidade lá dentro. Então, um pote de vidro. Ou uma barrinha magnética para esse TikTok, também que o pessoal apelida de peixinho TikTok, mas isso aqui é uma barra magnética. Ela tem um ímã aqui dentro. Ela tem polos norte e sul, porque ele tem um ímãzinho aqui dentro, que é o que vai grudar no seu agitador, tá? Além disso, bom, sanitizante, álcool aqui, né, ó, alquinho, tá? É o que eu sempre uso para sanitizar na volta, sempre tomar cuidado. Papel alumínio pra gente colocar aqui em cima para tampar, tá? Na hora que você estiver terminando de ferver, você já coloca o papel alumínio aqui e para tampar, para o próprio vapor esterilizar e deixar tampado. Você vai fazer a propagação com isso aqui tampado. A gente vai precisar também do agitador magnético. Esse aqui é o meu, tá, gente? Esse aqui foi eu que fiz numa época há uns anos atrás. Esse aqui já tem a versão 2, que já é controlado por Arduino, etc. Mas hoje você compra no Mercado Livre aí, bem acessível, um agitador. Eu recomendo também ter um imãzinho aqui. Esse aqui é um imã de HD, eu coloquei no pedacinho de plástico para ficar mais fácil para segurar. Para quê? Quando você terminar a agitação, você não vai querer jogar o peixinho lá para dentro do seu fermentador, né? O que você faz? Você usa um imã, gruda no peixinho aqui, ó, gruda na barra magnética, vem puxando e sem contato com nada você tirou o seu peixinho daqui de dentro, com o mínimo risco de contaminação. Simples, esses são os materiais que você vai precisar. Papel alumínio, Fermicap, recomendação, DME. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o seu Erlenmeyer, vai colocar o DME aqui dentro, tá? Nas proporções. Se você quiser medir a densidade,
pode medir. Lá é só lavar o Erlenmeyer antes, você não vai precisar se preocupar em sanitizar com sanitizante, porque a gente vai ferver isso aqui. Vai colocar a água. Lembre-se que se for levedura líquida, você tem que também considere o volume que você está fazendo, que você está colocando. Se for levedura seca, você vai hidratar ela antes, tá? Então, considere esses volumes para você ter o volume final. Também considere na hora de ferver que o líquido que tiver aqui dentro vai expandir mais ou menos 4% de volume, tá? Para você não dar boil over, esse tipo de coisa. Então você vai colocar o DME aqui dentro, vai colocar sua água aqui dentro, vai dar aquela mexidinha para dar aquela misturada e vai levar ao fogo e vai ferver isso aqui por uns 5 minutos. Quando começar a ferver, quando faz os outros minutos, você já pode colocar o papel alumínio aqui em cima, já aperta ele, já faz a voltinha e ferveu. Ah, desculpa, não esqueça, colocar o DME, colocar a barrinha magnética aqui dentro, isso aqui é de silicone, isso aqui aguenta a temperatura, não tem problema nenhum. Colocar água e ferver tudo, tá? Colocou, terminando a fervura, finalzinho da fervura, uns minutos, põe o papel alumínio aqui, tá? Põe com uma luva, alguma coisa para tomar cuidado. Terminou de ferver isso aqui, espera esfriar. Espera esfriar um pouco. Se quiser colocar isso aqui de banho-maria e ficar trocando água para friar mais rápido, pode fazer, não tem problema nenhum. Vocês vão perceber que vai começar a decantar a proteína. Tem gente que gosta de trocar essa proteína e de deixar limpo. Eu já não tenho mais essa preocupação, eu já fiz isso, mas não precisa, tá? E a hora que tiver na temperatura correta, você vai inocular a tua levedura aqui, vai colocar no seu agitador magnético, tá? Vai grudar o peixinho, às vezes tem que ficar mexendo um pouquinho o pote até pegar no imã do agitador magnético e vai girar. Eu vou colocar um vídeo aí embaixo de mostrando com água como é que fica, como é que funciona, como é que é o certo, como é que é o errado. Assim é a posição correta do agitador, tá? Velocidade correta. O stir plate do poder. E aí você vai deixar propagando por 24 horas. Se você estiver numa região que tiver no inverno, tiver muito frio, tiver esses 20, 18 graus, propaga mais tempo, propaga 36, 48 horas, tá? E aí depois você toma a decisão se você vai levar direto para a sua fermentação, se a temperatura que você está propagando estiver próxima da temperatura da sua fermentação, ou se você vai levar para a geladeira e para separar a levedura, decantar toda e descartar o sobrenadante. Outra coisa que o Erlenmeyer ajuda bastante é na hora de você jogar fora o sobrenadante. Esse formato aqui, o que acontece? Ele permite que você vai virando e as leveduras que estão aqui no final, elas vão ficando aqui quase tudo. Então você fica sobrando só com um tantinho assim no fundo, para você só simplesmente mexer depois o seu Erlenmeyer assim, para você jogar no seu fermentador. Essa dica é muito importante, por quê? Porque você aumenta muito o seu pitch rate. Pitch rate é a quantidade de levedura que você joga com relação ao seu volume e à sua densidade. Você aumenta muito o seu pitch rate e isso acelera muito a sua fermentação, você faz uma fermentação rápida, uma fermentação saudável e ela vai ficar muito melhor, vai ver que vai melhorar muito a sua cerveja, tá? Mesmo para quem usa oxigênio puro, a gente tem aqui na Conservar, é interessante você fazer isso. Eu vou colocar umas imagens aí, vocês devem também estar passando algumas imagens aí. A gente também fez aqui para esse vídeo, a gente também fez uma contagem de levedura. Por quê? Porque, vou pegar aqui o pacotinho, nós compramos aqui para Conservar, olha só que legal. Nós compramos uma Monastery Ale da White Labs, tá? Muito legal essa levedura aqui, nós vamos propagar e nós vamos distribuir para 15 associados, para eles poderem propagar também. Isso é muito legal para quem, por exemplo, essas leveduras são muito caras, muito difíceis de achar. Então, se você tem, propagar, guardar um pouco em Falcon, não é o objetivo desse vídeo aqui, tá, pessoal? Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo de como armazenar a levedura e ter um banco de levedura em casa. Deixe os comentários aí se vocês acham legal ter esse vídeo aí, que aí depois eu gravo um vídeo só falando sobre isso, tá? Mas é legal porque você pode multiplicar, você comprar um vial só, multiplica, você pode ter a opção de guardar e uma leveduras caras, leveduras difíceis de se arrumar. Era isso a dica, tá, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixem embaixo nos comentários que a gente vai respondendo, vai tirando as dúvidas, a gente vai interagindo aí pelos comentários, que dá para fazer muita coisa bacana. Beleza, pessoal? Essa foi a dica de hoje, starter propagação. Recomendo todo mundo fazer, isso ajuda demais, eu faço sempre. Não tem uma fermentação que eu não faça propagação, mesmo para fermentações de 20 litros. Eu faço, sempre dou pitches cabulosos. Over pitch é muito difícil você dar numa fermentação, tá? Under pitch é muito fácil, mas over pitch você tem que ser muito ignorante e ninguém vai gastar tanto dinheiro com mosto e propagação para conseguir dar um over pitch desse jeito. Beleza, pessoal? Dá o like, compartilha esse vídeo com os amigos e deixa os comentários, vamos interagindo aí. E até a próxima!